E aí, galera? Tudo tranquilo? Beleza? Vamos falar aqui sobre forças mecânicas, tá bem? A gente já teve uma introdução aí à parte de forças. Vamos iniciar aqui falando da força peso. É uma força que ela não é desconhecida por vocês. O peso é uma força que atua sempre verticalmente para o centro da Terra, puxando para a superfície, tá certo? Onde se atua sobre a força peso a aceleração da gravidade. Aceleração essa que ela tem aí o valor, esse G aqui, ele tem valor aproximado 9,81 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Só conferir aqui. Tranquilo. Dando seguimento aqui, pessoal, isso é importante, porque esse valor da gravidade na superfície da Terra, para facilitar alguns cálculos, aproxima esse valor para um valor próximo, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, qual valor eu devo utilizar nos cálculos? Utiliza o valor que a questão mandar você considerar. Se a questão mandar você considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, considere-a. Se não, se mandar você considerar 9,81, você vai considerar 9,81. Mas, quando não lhe dá o valor da gravidade na questão, aconselho você a utilizar o valor de aproximação para 10 metros por segundo ao quadrado, até porque o cálculo vai ficar mais fácil, né, do que com esse valor quebrado. Dando sequência, pessoal, da força peso, nós temos aqui a força normal, que ela é uma força de reação sobre o plano, tá bom? Esse plano, eu coloquei aqui 3 casos, 3 situações, onde vamos observar aí o comportamento. Na verdade, são 4 casos, porque quando a gente vai ver aqui plano inclinado, a gente também vai observar o comportamento da força normal em um plano inclinado, beleza? Mas aqui, ó, a força normal ela é uma força de reação ao plano. Quem é o plano? O plano é esse piso aqui, ó. Aqui, passei o pincel azul. Isso aqui é o plano. O bloco está sobre o plano. O bloco tem uma massa, tá certo? A ação da gravidade atua sobre ele, logo ele tem um peso. Esse peso atua para baixo, verticalmente para baixo. A normal é uma ação do bloco com o plano. Então ela está aqui, ó, verticalmente para cima. Então ela está contrária ao sentido do peso, nesse primeiro caso. No segundo caso, agora o bloco está sendo empurrado de contra uma parede. Está aqui a parede, ó. Tem aqui uma parede. Então, quando ele está sendo empurrado de contra a parede, o que é que acontece aqui nessa situação? Eu tenho uma força na horizontal aqui, ó, Fx, a gente só chamou de Fx porque é uma força na horizontal. Observa que não é correto dizer que a normal é uma reação, é um par de reação com o peso. Muitas questões costumam trazer essa confusão para o aluno, dele achar que a normal é uma reação do peso, tá certo? Nesse caso aqui não é não, ó. O peso atua sempre verticalmente para baixo. Eu tenho uma força aqui na vertical, que é o Fy, e tem uma força aqui na horizontal, que é como se estivesse segurando. É como se eu pegasse esse apagador aqui, ó, colocasse ele aqui no quadro e aplicasse aqui uma força. Eu estou segurando ele aqui, ó, com o dedo. Eu estou aplicando uma força aqui na horizontal. O peso do apagador tende a puxar ele aqui para baixo. Tende a puxar ele aqui, ó, para ele tentar cair. Se eu alivio um pouquinho aqui, ó, ele tende a descer. Eita, quebrou. Ou seja, aqui é ao vivo, não tem efeito especial não. Bota para arrepiar mesmo. Se eu alivio aqui, como vocês viram, a ação do peso atua sobre o apagador, fazendo com que ele caia. Para permanecer em equilíbrio, essa força aqui, ó, peso, tem uma reação aqui para cima, que a gente vai chamar de Fy. A normal, ela está vindo saindo do quadro, tá bom? No sentido contrário à força aplicada. Beleza? Então, ela é uma reação do bloco com o plano. É uma reação, sentido contrário aqui. Outra situação aqui, ó, agora sem efeitos especiais, para não quebrar os equipamentos, senão a gente não grava as próximas aulas.
O terceiro caso é como se eu tivesse aqui com uma parede aqui, um anteparo, empurrando aqui um bloco para cima. Quando eu empurro esse bloco para cima, observa que o peso é sempre no mesmo sentido, para baixo, beleza? A normal é uma reação do bloco com o plano, então ela vai estar no mesmo sentido do peso, nesse caso. Os dois estão contrários ao sentido da força aplicada, ok? Então, é basicamente isso aqui os três casos sob normal em relação a um plano horizontal, vertical, e aqui também na horizontal, só que em situações diferentes, ok? No plano inclinado, pessoal, é muito importante, situações de rampa, a gente entender a decomposição da força-peso. Por quê? Eu tenho aqui uma rampa. Imagina que esse triângulo aqui seja uma rampa. Em relação ao piso, em relação a esse piso aqui, ó, eu tenho um ângulo θ de inclinação, beleza? Esse ângulo θ aí, ele vai ser importante para os nossos cálculos aqui, ó. Quando a gente for fazer a matemática aqui, trazer para a modelagem matemática o cálculo para encontrar as componentes do peso. O peso atua sempre verticalmente para baixo. Tem um bloquinho aqui, ó. Eu estou com esse bloquinho, vou colocar aqui carregar aqui as ferramentas, enquanto eu vou explicando. O bloquinho, pessoal, ele está sobre a rampa. No momento que ele está sobre a rampa, verticalmente, o que acontece aqui, ó? Aqui está o plano, tá certo? A normal é uma força de reação ao plano. Então, ela está aqui, ó. Ok? Qual é a força aqui de binário de força que eu vou ter com a normal? Vai ser uma componente da força peso. Quando eu decompor essa força peso aqui, que ela é verticalmente para baixo, eu vou ter uma paralela ao plano, que é Px, e eu vou ter uma perpendicular ao plano, que é Py. A força responsável por fazer um objeto descer uma rampa, se você colocar uma caixa sobre uma rampa e ela começar a deslizar sobre a rampa, a força responsável por fazer esse movimento é Px, tá certo? Como que eu calculo essas componentes? Px é o valor do peso vezes o seno do ângulo θ, do ângulo de inclinação da rampa. Py é o peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Professor, qual que é o valor da normal nesse caso aqui? O valor da normal, a normal é igual à componente Py. Se você quiser substituir Py, a normal é igual ao peso vezes o cosseno de θ. Tá bom? A título de curiosidade. Isso aqui vocês estão fera. Beleza? Tranquilo? Deu para entender isso aqui, né? Aí surge aí uma força chamada força de tração. A força de tração, pessoal, ela é uma força que atua sobre os fios e cabos. Por exemplo, se eu tenho uma corda, vou botar um balde aqui. Está amarrado aqui o balde. E eu estou segurando o balde por esse fio, por esse cabo, a força aqui, ó, o balde tem um peso. O peso está puxando ele para cá. Mas qual é a força que está sustentando esse balde se ele está amarrado por um cabo? Ele está fixo aqui, ó, preso num cabo. A força que atua aqui no cabo é chamada força de tração. Então, toda vez que se referir a cabos e fios, a força que atua sobre ele é força de tração. Na horizontal, na vertical, fica bem fácil a percepção da força de tração. Mas é interessante para a gente aqui calcular e observar a força de tração em planos inclinados. Tá bem? Porque nesse caso aqui, que os vestibulares adoram abordar nas questões, é cálculo de força de tração ou de aceleração do sistema ou da força resultante com relação ao plano inclinado. Geralmente vai vir um desenho assim, ó.
Aí bem que eles colocam uma roldana, uma polia, colocam um bloco, colocam outro bloco aqui e pedem para a gente calcular a força de tração, sendo que esse aqui vai movimentar o sistema, ou o contrário. Ok? Só a título de curiosidade. Depois a gente vai trabalhar isso aqui nos exercícios. Pessoal, como é que eu vou calcular aqui a minha força resultante? Se eu tenho uma força de tração que está fazendo o bloco subir, qual é a força que é responsável por fazer ele descer? É a componente Px. Então já gravem isso. A componente Px, ela é responsável por fazer o bloco descer. Porém, eu tenho uma força de tração que está fazendo o bloco subir. Então, ó, a minha força resultante vai ser igual à força que está movimentando o sistema. Se ele está subindo, é porque a tração é maior do que Px. Então, tração menos Px, ok? Logo, deixa eu apagar aqui esse desenho do balde. Logo, pessoal, a minha força resultante é igual à tração. Quem é Px? É o peso vezes o seno do ângulo, do θ. P seno de θ. Ok? Se ele pedir para você... Isso aqui é para cálculo da força resultante. Mas muitas das vezes, como é um cálculo simples, para complicar um pouco mais, ele pode pedir para você calcular, por exemplo, a aceleração do sistema. A aceleração do sistema é a aceleração que está fazendo com que o bloco suba ou com que o bloco desça. Como é que a gente calcula isso? Quem é força resultante? É massa vezes aceleração. Beleza? Igual a tração menos o peso vezes o seno de θ. Ok? Como eu quero encontrar a aceleração, eu faço o quê? Eu isolo ela no primeiro membro. Então fica a aceleração é igual a tração menos o peso vezes o seno de θ. Tudo isso aqui dividido pela massa. Ok? É a fórmula que tem aí no materialzinho de vocês aí, para cálculo de aceleração do sistema nessa situação aqui. Tranquilo? Beleza? É basicamente isso daqui, pessoal. E aí, ó, a gente entra nessa outra parte aqui, ó, roldana ou polia, que geralmente a questão ela vai trazer o título de roldanas ou polias. Pode vir também essa nomenclatura. Nós temos basicamente dois tipos de roldanas. Nós temos a roldana fixa, ela não se movimenta. Quando eu puxo a corda, lá no exemplo do poço, quando alguém está puxando uma corda do poço, né, na polia, ela está fixa. O balde vai subindo com a água e você vai puxando. Qual a função dessa polia aqui, pessoal? Nesse caso, como eu só tenho uma polia aqui, se eu fosse puxar o balde aqui, iria ficar mais difícil para mim trazer ele, eu iria ter mais dificuldade. Com a polia, eu vou puxar ela para baixo, eu vou inverter o sentido da minha força. Ao invés de eu puxar de baixo para cima, agora eu vou puxar de cima para baixo, facilitando a remoção do balde de dentro do poço. Então, ela vai inverter o sentido da força. Tranquilo? Se eu, porventura, tivesse um balde aqui, a tração nesse fio iria puxar o balde para cima. E a força de tração desse outro lado iria puxar, eu iria estar aplicando uma força para baixo, fazendo com que esse balde viesse para cima. Então, ela inverte o sentido da força. Tranquilo? Uma polia, ela não vai alterar na força que você vai aplicar, não. A força que você vai ter que aplicar aqui, nesse caso, se for num sistema com uma única polia, vai ser igual ao peso desse carinha aqui, ó. Você está puxando, entendeu? E para ela subir, a força tem que ser maior do que o peso do balde. Se for para manter em equilíbrio, a força tem que ser igual ao peso do balde. Só que aí, pessoal, para facilitar a nossa vida, em alguns casos, em muitas outras coisas, a gente trabalha com as polias móveis, que são aquelas, ó, observa que eu tenho nesse desenho, nessa configuração, eu tenho uma polia fixa, tá certo? E tenho duas polias móveis. Por que elas são móveis? Observa que se eu puxo essa corda aqui, elas tendem
a se deslocar. Então, se a polia se deslocar, ela vai ser caracterizada como polia móvel, beleza? Agora, aqui sim, vai alterar na força que eu devo aplicar aqui na corda, tá bom? Na verdade, vai facilitar a nossa vida. Por quê? Eu tenho um bloco aqui, esse bloco ele tem um peso, tá certo? Tem um peso aqui, que atua para baixo. Se for muito pesado, consequentemente, se o peso for muito grande, eu vou ter que aplicar uma força muito grande para me tirar ele do chão. Se eu aplico o sistema de polias móveis, o que é que vai acontecer? Cada polia dessa daqui, ela vai reduzir a força que eu aplico na corda. Ou seja, pessoal, trazendo para cá a relação que nós temos da força com o peso e as polias móveis, nós vamos ter essa proporção aqui, ó, onde a força ela é igual ao peso dividido por essa exponencial aqui, ó, que é 2 elevado a n. Quem é esse n? É o número de polias móveis. Olha aqui. Qual vai ser, por exemplo, se eu tenho duas polias móveis, nesse exemplo aqui, ó, a força ela vai se reduzir quanto? A força, se eu tivesse só uma polia aqui, em um sistema em equilíbrio, a força seria igual ao peso, ok? Em uma polia fixa, a força seria igual ao peso. Só que aqui nas polias móveis, eu tenho duas polias móveis. Então, a fórmula é F. Olha só a diferença agora aqui, ó. Vamos supor que é o mesmo bloco. Agora, a força que eu vou aplicar, ela vai se reduzir de qual maneira? A força, ou vai se multiplicar? Vamos aqui, ó. É igual ao peso. Como eu tenho duas móveis, fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Ou seja, eu reduzo aqui e vou multiplicar a minha força 4 vezes. Ou seja, a minha força vai quadruplicar. A minha força, ela quadruplica, porque eu estou reduzindo o peso a quarta parte. Ok? Beleza? Então, essa aqui é a relação que nós temos de roldanas ou polias. Aprenda essa fórmula, é uma formulazinha de bolso, fórmula simples, vai salvar você em vestibular, porque é mais fácil você aprender isso aqui, essa fórmula, entender o princípio, tá bom? Quando você aplica uma força para baixo aqui, tá certo? Essa corda ela tende a subir aqui e essa aqui ela tende a subir aqui, fazendo com que a polia suba, ok? Essa polia subindo, eu aplico uma força aqui, fazendo com que essa outra aqui suba. Quando você vai fazer essa decomposição de forças, até você chegar nessa situação aqui, você pode perder muito tempo. Como as questões de vestibular requerem um raciocínio rápido, porque você tem em média 3 minutos por questão, aprenda essa fórmula. É uma fórmula fácil, é uma formulazinha de bolso. Tranquilo? Bora dar sequência aí para finalizar essa parte aqui. Vou apagar aqui para vocês. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, printa a tela, quem tem preguiça de escrever, tem preguiça de copiar. Hoje tudo é foto, tudo é print. Estamos na era tecnológica. Vamos falar aí da lei de Hooke, tá bom? Lei de Hooke que se dá lá na força elástica, beleza? Só o prof colocar aqui uma tinta aqui nesse pincel. Pincel deixando na mão. Para ficar bom para vocês verem aí. Rapidinho para a gente finalizar. Tá bom? Que é a lei de Hooke. Ok? Lei de Hooke, que é a lei que fala sobre a força elástica, beleza? Pessoal, eu tenho aqui um anteparo, beleza? Aqui uma superfície. Presa a essa superfície, vou botar um marco aqui, ó, um ponto. Ok? Coloco aqui um bloco sobre esse ponto. Esse aqui é o ponto de partida. Preso a ele, eu vou colocar aqui uma mola. Essa mola tá paradinha, tranquilo. Tem um comprimentozinho dela aí. Tranquilo? Vou colocar aqui uma outra situação.
parede. Esse mesmo marco aqui, ó, para a gente não se perder. Colocar essa situação aqui, ó. E essa variação aqui que eu vou chamar de x. Ok? Que é o que ele deslocou. Ou a gente vai fazer isso aqui, ó. Que seria o quanto que a mola deslocou, beleza? Tranquilo? Uma terceira situação, e vai ficar um pouquinho apagado aí, deixa eu repulmar um pouquinho de tinta, que eu queria aproveitar o mesmo plano. Vocês vão entender. Só tem fera aí na física. Vou colocar aqui, vai ficar meio apagadinho, mas você vai entender aqui, ó. O terceiro caso, tá dando de ver. Vou pegar aqui é o pontozinho. Agora essa situação aqui, ó. Ok? Beleza. Pessoal, essa primeira situação aqui é uma situação de equilíbrio. Por quê? Eu não estou aplicando nenhuma força sobre o bloco. A mola encontra-se em condições normais, tá certo? Pessoal, força elástica, ou lei de Hooke, que é aplicado na força, a gente vai fazer o estudo da força elástica. Beleza? Força elástica. Força elástica, que é dada pela lei de Hooke, que é essa seguinte fórmula aqui, ó. Força elástica é igual K delta X, ou Kx, tá bom? Isso aqui é o deslocamento. É exatamente o quanto que a mola ou vai comprimir ou vai ser esticada. Mas bora entender aqui. Primeira situação aqui, situação de equilíbrio. Aqui, pessoal, é um caso de contração. Ou seja, eu estou comprimindo. A minha força elástica, ela tende a empurrar esse bloco. Só que eu estou aplicando uma força em qual sentido? Para me comprimir, eu aplico uma força nesse sentido. Uma força F. Tranquilo? A força elástica, que é aplicada pela mola, a minha força elástica, ela é contrária ao sentido dessa força que eu estou aplicando aqui. Tranquilo? Por isso que a força elástica, FL aqui, ó, força elástica é igual a F negativo. Por quê? Porque elas estão em sentidos contrários, beleza? Eu estou comprimindo aqui o bloco, comprimindo a mola. Essa mola, ela vai, se eu acessar essa força, ela tende o quê? A empurrar o bloco, tá certo? Para voltar para a situação de equilíbrio. Se eu empurro esse bloco, eu estou comprimindo a mola e eu cessar a força, a mola tende a voltar para a situação de equilíbrio. Todos os corpos que têm propriedades elásticas, quando comprimidos ou esticados até um certo ponto, ele tende a retornar ao seu tamanho original, seu tamanho, seu estado de equilíbrio. Não confundir propriedade elástica com propriedade plástica. Um exemplo de propriedade plástica é a deformação, que você tem a capacidade de deformar um corpo até um certo limite, até romper ele. Por exemplo, uma sacola. Quando você começa a esticar a sacola, ela vai se deformando, se você soltar, ela não volta de novo. Ali é uma propriedade plástica, até você romper ela. Claro que ali, se você estica, ela tem uma pequena propriedade elástica, a capacidade elástica da sacola é bem pequena, então você não percebe, tá bom? No caso, eu coloquei uma mola aqui. Agora, a terceira situação aqui, vamos esticar. Vou botar aqui. Esticamento. Ou estiramento.
Vou botar aqui esticando. Vocês vão entender. Botar assim, que é para o menino entender, tá bom? Quando eu estico, quando eu vou esticando a mola, se eu aplico uma força esticando a mola, a força F está nesse sentido. A força elástica tende a vir nesse sentido. Tranquilo? Então, a força elástica é contrária ao sentido da força aplicada. Beleza? Porque essa mola ela vai tender a retornar à sua posição de equilíbrio. Então, quando eu estou esticando, quando eu estou comprimindo, e aqui é a situação de equilíbrio. A fórmula para calcular essa força elástica, tá bom? Geralmente tem um livro que vai vir com menos aqui, ó, quando você bota a força elástica. Porque nós sabemos que a força elástica, ela no sentido contrário da força, tá bom? Mas essa constante de elasticidade que depende do tipo de material, ou seja, depende do tipo de material que essa mola é feita. Cada material ele possui um coeficiente de elasticidade. Tranquilo? E aqui o deslocamento é o quanto que ele se deslocou a mola, não o objeto, tá bom? A mola, o quanto que a gente conseguiu deformar essa mola. Nesse caso aqui, quando eu estiquei, eu usei, eu considerei como se eu tivesse comprimido ela, dado uma distância x, e aqui não ficou em escala, mas eu queria representar esse mesmo x aqui do outro lado, tá? Considere que esses dois aqui foram iguais. Os deslocamentos. Só quero que vocês entendam que é a constante elástica vezes o deslocamento, quanto que ela se deformou, a deformidade da mola. Tranquilo? Do seu estado original para o estado de deformação. Beleza? É basicamente isso daqui o conteúdo, pessoal, das forças mecânicas desse capítulo. Ele é bem simples, é um capítulo bem simples mesmo. E contem com a gente aí. Bons estudos, vamos tentar aí resolver alguns exercícios. Vou disponibilizar aí alguns vídeos de resolução do praticando para vocês, para a gente poder reforçar um pouco mais o assunto, ok? Então fiquem com Deus, um abraço aí do prof e até a próxima.